vejo ele até como titular do time do Flamengo. Né? Bom jogador, jogador que tem o drible, jogador que vai para cima, enfim, um jogador muito interessante, com uma intensidade boa, como o Felipe Luiz gosta. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Foi apresentado ontem o Carrascal, professor. O Carrascal chegou, já foi apresentado aí pelo Boto, tá vendo aí na foto, né? Teve a coletiva de apresentação do Carrascal, disse que está empolgado. Expectativa alta, professor, para esse jogador performar no Flamengo? Acha que é um jogador realmente que pode marcar a diferença com essa camisa do rubro-negro? Olha, é um jogador jovem, jogador de qualidade, né? Eu acho que aumenta, né, a capacidade do Flamengo e faz um grupo mais forte, né? E eleva, né, na minha opinião, a motivação de quem está lá, buscando uma posição no time, buscando ser titular do time. Um jogador, para mim, de muita capacidade, jogador jovem, né? Tem muito a evoluir para mim. Ainda acho que ele tem um jogador a evoluir, né? Um jogador que fica, vai para cá, vai para lá e fica nessa, vamos dizer assim, não é uma insegurança, né? Mas chegando num Flamengo, né, onde tem uma estrutura muito boa, ele vai se sentir bem à vontade, cara, e eu acho que pode vir dar bons resultados. Do que eu vi, né, do que a gente acompanha desse atleta, eu vejo ele até como titular do time do Flamengo. Né? Bom jogador, jogador que tem o drible, jogador que vai para cima, enfim, um jogador muito interessante, com uma intensidade boa, como o Felipe Luiz gosta. Essa intensidade é que tá pegando, né? A galera tá falando bastante dessa intensidade, principalmente nesse meio-campo do Flamengo, o jogo do Flamengo, né? De pressionar, de rapidamente recuperar essa bola, né? Mas eu tô vendo muita intensidade, né? Sendo falada, professor, e pouca qualidade, né? Estão dando muita ênfase à velocidade, essa parte física, e menos qualidade, menos o jogo acontecer de forma natural. E esse Carrascal é um jogador que tem essa capacidade, né, de fazer esse jogo por dentro, né, se tornar bem mais vistoso, né, de certa maneira alimentando bem esses atacantes. É por aí, professor, um jogador com essas características, o Carrascal, fisicamente forte, mas muito mais técnico, né, e podendo fazer a diferença com essa técnica com a camisa do Flamengo? Eu acredito que sim, Léo. E quando você fala de intensidade, de pressão, o que acontece? Pelo menos que eu vejo hoje no Flamengo. Você faz essa intensidade, essa pressão para roubar a bola, só que você tem que saber o que fazer com a bola. E o Flamengo, a nível de ataque, o Flamengo está muito pobre. Você pode ver que a maioria dos gols do Flamengo ultimamente é gol de bola parada, né? Não tem muita coisa. Agora você vê, teve um gol do Flamengo contra o Ceará, foi uma bola de um zagueiro, achando um atacante na última linha, né? E o Arrascaeta entrando no espaço fazendo gol. Ou seja, não tem muita conexão, não tem muita ideia ofensiva ali de troca de passe, de aproximação dos atletas. E esse atleta aí, com a sua capacidade de bola de pé, como a gente fala, né, tem muita possibilidade de drible, é intenso, finaliza. Enfim, acho que é uma grande contratação. Acredito que ele vem ajudar muito esse processo do Flamengo. E aí, até apresentando aí o Carrascal, né, dando os créditos da Flamengo TV, que apresentou aí, pedir para a galera seguir, se inscrever, seguir as redes sociais do clube, né? Então, mais uma vez, dando os créditos da Flamengo TV. E é um jogador que já chega basicamente aí pronto, né, professor? Tá vendo as imagens aí? É bem legal, né? A Flamengo TV trazia essas imagens dos bastidores. É um jogador que já, né, já chega, já começa a treinar, já vai a campo, já se coloca aparentemente à disposição, né, para ser relacionado. Não sei se para o jogo de amanhã, diante do Atlético Mineiro, mas um jogador que já o Felipe Luiz já pode, né, de certa forma, contar aí e já programar até mesmo, né, já utilizar esse jogador, imaginar o Flamengo com essa peça de seleção colombiana, né? É bom nós deixarmos bem claro isso, um jogador de seleção colombiana, então a qualidade é muito grande do Carrascal, e o Felipe Luiz tem mais uma opção. Agora, cabe ao Felipe Luiz utilizar bem essas opções, né, professor? Tá meio confuso aí o nosso treinador Felipe Luiz, hein? Rapaz, a gente fica meio sem entender, né, Léo? Algumas ações do Felipe, eu não sei, eu vejo o Felipe, ele não tá. O Felipe tinha uma coisa muito boa, que você via os jogos, pós-jogo você ia escutar a coletiva dele, as coletivas dele eram bem elucidativas, né? Clareava bem o que você via no campo e tal. Hoje não. Hoje as entrevistas dele, né, não batem com as ações que a gente vem acompanhando nos jogos. E aí você tem isso, principalmente nesses dois últimos jogos, Léo. Eu não entendi, né? Ele entra no jogo contra o Atlético com o Plata, o Luiz e o Matheus Gonçalves,
e no jogo seguinte o Luiz ele dá controle de carga, nem vai para o jogo, e o Matheus Gonçalves nem entra. Ele trocou muita gente, não botou o Matheus Gonçalves, enfim. Eu não consigo entender muito. Isso aí é complicado, porque o atleta, Léo, você foi atleta e você sabe disso, o atleta tem que entender, dentro do grupo, em que posição ele está. A posição que eu digo, dentro da sua área. Ou seja, eu sou o primeiro reserva, eu sou o segundo reserva, eu sou titular, sou o quarto reserva. Enfim, essas trocas toda hora de jogadores de lugar e não entra o mesmo jogador quando você faz a troca, é complicado para os atletas. Os atletas ficam meio sem rumo, assim, de entender dentro do processo onde eles estão. Mas, enfim, cara, vamos ver agora com a chegada se consegue dar uma linha de ação, né, Léo? Porque toda hora é controle de carga, jogador lesiona e tal, é uma confusão, você fica meio sem entender. E aí você fala em controle de carga, eu olho para trás e não consigo entender os zagueiros jogarem sem parar. Jogando, e eu tenho certeza, Léo, o que acontece? Ele passa para os dois meninos, né, para o Iago e para o outro zagueiro, Vitor Hugo, né? Cleiton. O Cleiton e tem mais um da base. Isso. O que acontece? Eu acho. Vitor Hugo, acho. Vitor Hugo, o Cleiton e o Iago. O que acontece? Os dois Léo não saem do time. Eu tenho certeza, Léo, que se o Danilo tivesse pronto, o Danilo estava entrando nesse rodízio com esses dois zagueiros. Ou seja, ele fala de controle de carga e esses dois zagueiros estão sendo expostos a muitos jogos. E aí, se você olhar para o campo, eles vêm cometendo alguns erros de quê? É cansaço, Léo. Cansaço de muito jogo, de muita... A parte mental também, você sabe como é que é. Jogar ali atrás como zagueiro, goleiro, errou ali, é gol do adversário. Então, é uma situação muito complicada a nível mental também. Mas, enfim, e aí... Ele não utiliza, ele não oportuniza. Daqui a pouco vai chegar num jogo importante, os meninos têm que entrar. Vai que joga mal, vão dizer que os meninos não prestam, que os meninos não servem. Então, cara, eu tenho uma visão diferente em relação à utilização desses atletas que são da base, que estão ali e já poderiam ter sido utilizados aos pouquinhos, em alguns jogos, que não fosse de início, mas faltando ali 20 minutos, 15 minutos, enfim, já ir dando um pouquinho de rodagem para esses meninos. E aí entra a tal incoerência, né? E aí fica muito difícil, né, dos caras entenderem até mesmo o que o Felipe Luiz está querendo no dia a dia, né? Isso causa confusão, isso causa até mesmo a desconfiança, né, dos jogadores e isso vai gerando um desconforto no dia a dia de trabalho, né? Eu acho que todos os jogadores que estão no elenco do Flamengo, né, e aí a gente fala até de controle de carga, e o controle de carga também serve para você dar uma descansada em alguns jogadores e colocarem outros para jogar e passar confiança para todo o elenco, né, professor? A gente está falando aí de um elenco de qualidade, né? Um elenco que tem jogadores, mesmo esses meninos da base, são jogadores com muita capacidade, né? São jogadores que têm uma qualidade realmente para estar dentro de campo e tá dando conta do recado, né? O que mais às vezes me deixa encucado, né, é o que o Felipe estava na base, né? É o que o Felipe estava na base. A gente está falando de um Carrascal, o Carrascal é um jogador pronto, né? Um jogador de 27 anos, seleção colombiana, né? River Plate, né? Estava no futebol russo, por mais que não seja uma liga tão forte assim, mas é um futebol competitivo, por que não? E esses meninos que estão, principalmente o Cleiton, quando você fala de zagueiro, eu não consigo entender porque o Cleiton não recebe oportunidades. Para mim é impressionante. Para mim é impressionante. Teve até alguns meses atrás, né, uma possibilidade de saída do Cleiton, parece que o Flamengo segurou. Para quê? Para ficar só treinando? Acho que não faz para mim, não faz sentido deixar o menino só treinando, né? Então libera o jogador, deixa o jogador seguir a sua vida, né? Porque para mim realmente é algo assim inexplicável, né? O Felipe Luiz estava até há pouco tempo na base e parece que não confia nesses meninos. Até os jogadores que ele fala que confia, né? Ele não confia tanto assim. O Wallace entrou e de fato dentro de campo realmente conseguiu, até porque é um jogador que recebe 15, 20 minutos, ele vai lá e decide o negócio, né? É impressionante a estrela que tem esse jogador, né? E meio que ele é forçado, né, a colocar o Wallace, mas outros jogadores que poderiam ter um pouco mais de sequência, como o próprio Matheus Gonçalves, o Cleiton que eu acabei de falar, né, e de forma realmente inexplicável para mim, né, não recebem esses minutos, né? Enfim. Lembrando a galera que está aqui com a gente, deixa o like, né? Somos aí quase 60 aparelhos conectados, né? E só temos aí 27 likes, galera. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, você que não deixou o like, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino. É muito importante para o nosso crescimento contar com o apoio de todos vocês, né?
Dá um bom dia pro meu camarada, o Thiago Oliveira, muito bom dia para você. Meu camarada Lira Investe, meu parceiro Iverson, né, muito bom dia. Tamo junto, meu camarada. O meu parceiro também, o Thiago Oliveira, tá aí com a gente. Muito bom dia. Meu parceiro José Elias, lá de São Caetano do Sul, tamo junto. E o nosso camarada Paulo Sérgio também está aqui com a gente, né? Uma pergunta, né? Será que o Felipe Luiz não está precisando de um auxiliar experiente, já que os que tem lá são jovens demais? O que o senhor acha? E aí, professor, uma boa pergunta do nosso camarada Paulo Sérgio. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.